Vamos só dar uma recapitulada rapidamente na aula 10, da parte 1, porque é uma parte, ela complementa a outra parte. Então, na aula passada, nós falamos sobre fé. Nós dissemos que as nossas crenças conduzem as nossas vidas. Dissemos que a gente vive em função daquilo que a gente acredita. Então, é sempre assim, querido. O que conduz a sua vida não é aquilo que você fala, não é o lugar aonde você congrega. O que conduz a tua vida é aquilo que você carrega no teu coração como verdade. Então a nossa fé é que guia as nossas vidas, que orienta os nossos passos, que nos leva para os caminhos que ela mesma determina a partir das nossas crenças. Se eu creio em uma mentira na minha vida, a minha vida ela é paralisada, mas se eu creio numa verdade, a minha vida flui. Então, para que eu possa, como cristão, avaliar quais são as crenças que estão conduzindo a minha vida, eu preciso olhar para a minha vida e saber se a minha vida está estagnada ou se a minha vida está caminhando. Porque se as crenças é aquilo que conduz a minha vida, e se a vida ela é conduzida através da minha fé, se eu tenho alguma paralisia na minha vida, é porque certamente eu tenho alguma mentira que tem me paralisado e que tem estagnado a minha vida. Por isso que a Bíblia faz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falamos muito sobre a questão espiritual, que a nossa guerra não é com demônios, a nossa guerra é contra a nossa mente. Quem tem conduzido a minha vida, a verdade de Deus ou a mentira do diabo? Quem está ganhando essa batalha que se trava todos os dias nas nossas mentes? Se você tem alguma área da tua vida hoje que te gera um descontrole emocional, certamente tem uma mentira enraizada aí, que está tentando te convencer de que você é uma pessoa diferente da pessoa que Deus diz que você é. Então é importante a gente, às vezes, fazer uma parada, queridos, e olhar a nossa vida de uma maneira panorâmica e olhar para cada área da nossa vida. Por que essa área aqui, ela não anda? Por que essa área aqui, por mais que eu faça, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, essa área, ela parece que fica patinando? E aí você tem que olhar essa área da tua vida sobre a ótica de Deus. O que eu tenho pensado sobre essa área da minha vida? Quais são os pensamentos que estão sendo gerados em função da situação e das circunstâncias que eu estou vivendo? E invariavelmente você vai identificar um monte de questões que divergem daquilo que Deus diz sobre essa área. Quando você renova a tua mente, quando você muda os pensamentos daquilo que você está pensando sobre essa tua área paralisada, você vai ver que você começa a ter um grau de visão maior, uma amplitude maior da sua visão, e você consegue enxergar coisas que até então você não estava enxergando. Tudo é uma questão de crença aqui. Quer seja no casamento, quer seja na vida financeira, quer seja na saúde física, emocional. Se Deus é o Deus da verdade e Ele diz algo sobre a tua vida, é nisso que a gente tem que se agarrar, é nisso que a gente tem que confiar e cegamente a gente seguir. A gente falou semana passada de que a fé, ela não é um sentimento, a fé não é uma vontade que a gente tem, a fé é uma decisão que a gente toma conscientemente de crer, confiar e seguir a verdade de Deus. A gente pegou 2 versículos para embasar isso. Abre a tua Bíblia em Josué 24:15. Então a fé é uma decisão. As suas crenças são decisões que você mesmo escolhe tomar em função daquilo que você acredita. Josué 24:15. Diz assim a palavra do Senhor: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses, letra minúscula, a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses, letra minúscula, dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui está uma questão que Josué coloca diante do povo. Em quem você quer confiar, em quem você quer seguir, quem você quer acompanhar? Você quer acompanhar a verdade, que é o Deus verdadeiro, ou você quer seguir os deuses dos seus pais, os deuses dos amorreus? Você perceba, queridos, que Josué estava colocando ali uma escolha para o povo.
O povo tinha uma escolha para fazer: seguir Deus verdadeiro, seguir a verdade ou seguir a mentira. Então, é da mesma maneira hoje da nossa vida. Então, às vezes a gente fala, eu não tenho fé. Cara, não existe esse negócio de não ter fé. É a mesma coisa quando eu tenho dito para vocês, você não tem que interpretar a Bíblia, você tem que entender o que a Bíblia está dizendo em relação a você. Porque se cada um de nós formos interpretar a Bíblia, nós corremos um risco enorme de distorcer aquilo que está escrito em função das nossas emoções. Se você estiver ansioso, preocupado com medo, você vai interpretar de um jeito. Se você estiver animado, confiante e alegre, você vai interpretar de outro jeito. Então, nós não somos chamados para interpretar a palavra de Deus, nós somos chamados para entender o que Deus está dizendo, e a partir desse entendimento, eu crer que isso é a verdade de Deus, eu sigo cegamente aquilo que está escrito na palavra. Lembre que nós somos aquilo que Deus diz que nós somos aquilo que a palavra diz que nós somos. Vai para frente agora, 1 Reis 18, 21, por favor. 1 Reis 18, 21. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, sigue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Mesma questão, querido. Então, para a gente dar base bíblica para você, o que é seguir Deus? O que é seguir Deus? É crer, acreditar, confiar, saber de que Ele é um Deus fiel que vai cumprir as suas promessas. E Elias está no mesmo processo de Josué. Nesse tempo, tanto a questão do povo que estava com Josué como o povo que está com Elias, tinha essa confusão na mente. Ora seguia os deuses com letra minúscula, ora decidiu seguir o Deus verdadeiro, e tanto Elias como Josué falou: povo, o que vocês querem fazer? Quais as escolhas que vocês fazem? Vocês querem seguir a verdade ou vocês querem continuar seguindo esses deuses que seus pais seguiam, que os amorreus seguiam? Vocês tomam a decisão. Então, quando a gente fala de fé, queridos, é a mesma coisa. Nós não podemos sequer nos permitir a deixar de acreditar, queridos, naquilo que Deus diz a nosso respeito. Se está escrito, se sente ou não, se tem vontade ou não, você toma uma escolha. Fala, cara, é isso que eu vou seguir na minha vida, porque isso é a verdade. E você vai ver que, com base na verdade, o Espírito Santo, que é o cara que está dentro de você, que é a promessa de Cristo, de que Ele nos convenceria de toda a verdade, Ele vai fazer o trabalho de convencimento em nós. Você vai ver que suas emoções vão ser desajustadas, você vai se levantar, você vai lutar contra aquilo que se levanta contra a tua vida, como você é maior, o que é maior que está em você do que está no mundo. Não há ninguém que paralisa a tua história, não há ninguém que paralisa a tua vida. Falamos, para fechar na aula passada, de que há 3 fundamentos para que a gente trabalhe a nossa fé. A primeira coisa que a gente tem como fundamento é o objeto. Eu preciso ter o objeto correto para que eu alicercie a minha fé, para que eu fundamente a minha fé. E a gente falou que o objeto do cristão é a palavra. Então, o objeto do cristão não é a igreja, o objeto do cristão não é o pastor, o objeto do cristão não é nem um livro. O objeto de fé do cristão é a palavra. Agora, é o suficiente eu conhecer apenas o objeto? É o suficiente saber que a Bíblia é objeto? Não. Eu preciso conhecer o objeto. Eu identifiquei que o objeto é o meu fundamento de fé. Agora, como é que eu aumento a minha fé? Eu aumento a minha fé conhecendo mais profundamente o objeto. Então, se eu conheço 5 versículos da Bíblia, a minha fé vai ser do tamanho de 5 versículos. Se eu conheço 50 versículos da Bíblia, a minha fé vai ser proporcional a 50 versículos da Bíblia que eu conheço. Então eu tenho um objeto, que é a palavra, que é a verdade. Eu sei que para que eu aumente a minha fé, eu preciso conhecer esse objeto. Quanto mais eu conheço esse objeto, mais fé eu tenho. Não é um esforço humano. E o terceiro é, eu preciso colocar a palavra em ação. Falei do exemplo do Luquinha. Se o Luquinha subir lá em cima, a Yara e o Eduardo estiver lá embaixo,
Se o Eduardo pedir para o Luquinha pular, o Luquinha provavelmente vai pular. Isso é fé. Agora, se ele falar que ele confia no Eduardo e na Yara e ele não pular, ele não tem fé. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter o objeto definido, que é a palavra. Nós temos que estudar profundamente esse objeto. E aquilo que o objeto diz sobre as nossas vidas, a gente tem que crer. E por que a Bíblia, queridos, ela é o nosso objeto? E por que a gente pode ter a segurança de que a Bíblia é, de fato, o objeto que vai fazer com que a nossa vida ande para frente? Porque lá em Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ela não muda. Então, se Deus tem uma promessa para a tua vida, faz 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, a segurança de que você precisa alicerçar a tua fé no objeto correto é porque Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu fazer, cumprir na sua vida. Você não precisa se preocupar, Ele não esquece de você. Os olhos de Deus estão sempre sobre as nossas vidas. Então, o fato de nós termos um objeto que é a garantia de que as coisas vão acontecer, por si só faz com que a gente se esforce para conhecer a palavra e para crer naquilo que Deus fala sobre a minha vida e sobre a tua vida. E hoje nós vamos falar sobre meditação na palavra. Eu não sei se você já aprendeu sobre meditação na palavra, mas a Bíblia diz que o sucesso do cristão vem da meditação na palavra. Abra a tua Bíblia em Josué 1:8, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, segundo a Bíblia, a chave do sucesso da minha vida e da tua vida, segundo Josué 1:8, é meditar na palavra. O que nós fazemos? Nós lemos a palavra, nós não meditamos na palavra. E você vai aprender hoje esse efeito extraordinário que a gente experimenta quando a gente decide investir a nossa vida em ruminar o versículo, em absolutamente entender cada palavra que está posta no versículo. Isso abre o entendimento na tua vida, essa palavra desce no seu coração. Uma vez que essa palavra desce no teu coração, ela mexe com as suas emoções e aí você muda o teu comportamento. Então, diz assim Josué: medita nele dia e noite e farás prosperar o teu caminho. Para que você e eu tenhamos sucesso na nossa jornada como cristão, queridos, a gente tem que fazer 2 coisas. A primeira coisa, a gente tem que fazer tudo segundo a verdade da palavra de Deus. E a segunda, nós temos que meditar continuamente na palavra. Porque a meditação na palavra é o que vai fazer a gente fazer tudo segundo a vontade, a verdade da palavra de Deus. Então, se você não medita na palavra de Deus, queridos, você tem apenas a informação. A nossa dificuldade é investir o nosso tempo em Deus. A gente tem, e é legítimo, um dia corrido, a gente tem as nossas rotinas, as nossas atividades, as nossas responsabilidades. A gente acha que a gente simplesmente lendo a Bíblia, a gente vai conseguir avançar no nosso conhecimento e na transformação de vida que a gente busca. E tanto necessita e merecidamente a gente quer receber isso de Deus. Mas a Bíblia só está dizendo que, só vou ter sucesso na vida, só vou ter conquista, realização na minha vida, segundo Josué, se eu meditar na palavra. Então, para eu ter sucesso, eu tenho que fazer tudo o que a Bíblia diz para que eu faça, mas para que eu faça tudo, eu tenho que fazer o quê? Você vai aprender que você tem que meditar na palavra. Você só vai fazer aquilo que a Bíblia pede para você fazer se você meditar a palavra. Porque quando você medita na palavra, você vai aprender que essa palavra desce do teu coração. Uma vez que ela desce do seu coração, ela mexe com as suas emoções e ela mexe com o teu comportamento.
vai em Salmos 1, de 1 a 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Então, bem-aventurado, ou seja, feliz, é a pessoa que tem o prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Então, feliz não é aquelas pessoas que seguem conselhos de ímpio, felizes não são aquelas pessoas que se assentam na roda dos escarnecedores, felizes são aquelas pessoas que têm o prazer na lei de Deus e medita nela de dia e de noite. Então, quem vai trazer alegria para a sua vida, quem vai trazer felicidade para a tua vida? A meditação na palavra de Deus. Se você hoje está triste, se você hoje está desanimado, se você hoje está irado, se você hoje medita na palavra de Deus, porque a Bíblia está dizendo que ela vai trazer felicidade para você. Salmos 1:3. Olha o que acontece quando você medita na palavra. Além de você ser feliz, 1:3 assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá no seu tempo e na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Olha o que a Bíblia está nos ensinando em relação à meditação na palavra de Deus, queridos. Josué diz que você vai ter sucesso, você vai prosperar. Estamos vendo aqui o salmista dizendo aqui que a gente vai ser feliz. E ele reforça no 3 que nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Então, você quer prosperar na vida, queridos? Medita na palavra. E a gente vai aprender como é que a gente medita na palavra nessa noite. O que é meditar na palavra, queridos? É você mergulhar na palavra. É você pegar um versículo e você compreender cada palavra. Porque assim, querido, tudo que Deus fez é perfeito. Se tem um tio, se tem um ponto, se tem uma palavra, se tem uma vírgula na palavra, tem algum propósito. E quando você medita na palavra, quando você rumina essa palavra, quando você mergulha nessa palavra, você começa a ter um entendimento diferente do entendimento que você tem quando você faz apenas uma leitura. Você passa a compreender a palavra numa profundidade muito maior do que a profundidade que você tinha quando você apenas lê a palavra. Então, a meditação nos ajuda a ir além da obediência superficial dos mandamentos. Ela nos ajuda a absorver o real significado do que Deus está dizendo. Então, meditar na palavra, queridos, ela nos leva a compreender aquilo que de fato Deus está falando para a minha vida e para a tua vida. A gente traz a palavra de uma maneira especial para dentro do nosso coração, e com a ajuda do Espírito Santo, parece assim, acende uma luz, fala, nossa, agora eu entendi esse negócio aqui, que eu só lia e não entendia. E aí você começa a compreender as coisas que antes você não entendia. Então, meditar é contemplar a palavra até a compreensão clara e penetrante da verdade de Deus em nosso coração. Vou repetir, meditar é contemplar a palavra até a compreensão clara e penetrante da verdade de Deus no nosso coração. Quando eu tenho um entendimento claro, a palavra penetra no meu coração. A Bíblia diz que Deus revela seus mistérios aos ansiosos por aprender. Deus, ele revela os seus mistérios para as pessoas que têm vontade, que anseiam a aprender mais sobre Deus. Então, se eu e você quisermos conhecer mais sobre os mistérios de Deus, nós temos que
meditar na palavra. Temos o hábito de ler não apenas, mas temos os nossos atos também de meditar na palavra. Vamos meditar numa palavra para a gente ver como funciona isso. Vai em Salmos 23, 1. Salmos 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu queria meditar nessa palavra com você. O que vocês entendem? O que vocês entendem? O que está escrito aí? O que vocês entendem? Me ajuda aí. O que Deus está dizendo? Você lendo essa palavra, o que você interpreta daquilo que Deus está dizendo para a tua vida e para a minha vida? Ok, nós temos que confiar nele, que ele não vai deixar faltar nada. O que mais? Então, vocês percebem que a gente... Claro que indiretamente tudo isso é verdade. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Somente isso. Olha o que ele fala assim. Note que o salmista fala assim. Ele não fala assim, ó. Um Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele usa um artigo definido. Ele fala assim, o Senhor. Olha a diferença que faz isso. Ele define claramente que só existe um Deus. Que é aquele que governa o universo. Aquele que é onisciente, onipresente, onipotente. É aquele que controla tudo a partir do seu trono. É aquele que te adotou como filho. É aquele que tem promessas para a tua vida. Então você percebe que uma palavrinha, queridos, expande o entendimento que a gente tem em relação ao versículo. O que a gente faz? A gente fica na superficialidade, porque a gente só lê, a gente não entende o versículo. A gente pega um versículo e a gente interpreta o versículo. Ah, Deus está falando isso. Mas será que é isso que Deus está dizendo? A gente pode ter alguma percepção, obviamente, pela nossa compreensão, mas meditar é ir no detalhe do versículo. E ele fala assim, que ele é o meu Senhor. Ele não foi o meu Senhor, ele não vai ser o meu Senhor, ele é hoje, agora o meu Senhor. Então se você está precisando de alguma coisa na sua vida, o Deus, ele é hoje, é terça-feira, nesse exato momento, Deus é o teu pastor. O único Deus que existe verdadeiro. Olha que maravilha, eu e você saber que Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o único Deus é o nosso pastor hoje. Agora, a revelação que a gente tem é quando você pega o Senhor é meu pastor, nada me faltará, cara, e fica 1 hora meditando nesse versículo, o Espírito Santo vai trazer a profundidade da palavra no teu coração, esse negócio vai descer no teu coração, isso vai mexer com as suas emoções e você não esquece mais. Quando vem alguma adversidade na tua vida, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas não com aquela informação que a gente tinha, mas com o entendimento profundo da revelação da palavra que o Espírito Santo traz no nosso coração. Porque se você hoje passa por uma situação difícil, por uma adversidade, você está com medo, preocupado, ansioso, se você meditou nesse versículo e entendeu esse versículo, quando você falar desse versículo, deixa o medo, deixa a ansiedade, deixa a insegurança, você sente paz. Porque você sabe que Deus, o Deus, hoje, Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e Jacó, hoje Ele é o seu Senhor. Por o Deus verdadeiro ser hoje o seu pastor, nada te faltará. Você controla as suas emoções desajustadas. Agora dá para a gente ler do 2 até o 4. Olha que extraordinário que diz. Deitar-me fez em verdes pastos. Sabe o que significa isso, querido? Você sabe que a ovelha, se você deixar ela comer, ela come até morrer. Olha o cuidado de Deus. Ele faz assim, a ovelha deitar em verdes pastos. O cuidado dele não deixar a ovelha comer até ela morrer. A gente entende isso? Não entende isso. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, olha o teu Deus hoje, o que ele faz? Ele
faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente nas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Olha, eu vou dar uma recomendação para você. Você ficar um mês meditando nessa palavra. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E se você não entender, você me procura que a gente vai esmiuçar essa palavra até você entender, aí ela vai descer no teu coração, ela vai mexer com as suas emoções, você nunca mais vai viver ansioso, nunca mais vai ficar preocupado, nunca mais vai ficar com medo. Esse é apenas um exemplo que eu quis trazer sobre a meditação. Na medida que eu me aprofundo no conhecimento da palavra, queridos, ela entra no meu coração. Quando a gente está lendo a palavra está na nossa mente. Quando eu medito, ela sai da mente, desce no meu coração, afeta as minhas emoções, que muda meu comportamento. Agora, assim como a fé precisa do objeto correto, a meditação também precisa do objeto correto, que é a palavra, é a verdade. E eu já disse para a igreja, e eu repito, Deus, ele se apoia na nossa mente no processo de meditação, porque é algo que eu preciso entender. E se a minha mente não entende o que Deus está dizendo aqui, queridos, Deus ele não tem apoio, aí a gente começa a fazer as nossas conjecturas. A gente começa a fazer a nossa própria tradução naquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu já disse para você que a mente, queridos, Deus nunca descartou a mente na nossa jornada espiritual aqui na Terra. Por isso que ele fala, não se conformeis com esse mundo, mais renovai a mente, porque ele sempre considera a mente que é o entendimento daquilo que ele daquilo que ele escreveu. Vamos ver como é que a meditação pode nos transformar. Vai em Salmos 13:1. Está claro que é meditar, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Duas palavrinhas, como é que muda, como amplia o nosso entendimento? Salmos 13:1. Davi estava acreditando numa mentira. Então, quando eu acredito numa mentira, olha o que acontece com as minhas emoções. Ele diz assim, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Olha naquilo que está na mente de Davi. Como é que Deus é um Deus onisciente, ele pode se esquecer de Davi? Olha que distorção que naquele momento Davi estava tendo em relação a Deus. E em função disso que Davi estava acreditando que era uma mentira, olha como é que estavam as emoções dele. 13:2. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Olha aqui, queridos, em função de uma distorção que ele tinha do conhecimento de Deus, Deus é onisciente, então não se esqueceu de Davi. Olha como é que estavam as emoções dele. Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza? De novo, aquilo que nós cremos resulta nas emoções que nós temos. Se eu creio em algo que é distorcido em relação a Deus, logo aquilo que eu estou sentindo não é verdadeiro. Se o que eu estou sentindo não é verdadeiro, logo meu comportamento também não vai ser verdadeiro. Davi estava deprimido por pensar e acreditar coisas erradas de Deus. Deus é onisciente e não esqueceu de Davi. Muito pelo contrário, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Agora veja no 13, 5 e 6, como ele muda os seus pensamentos e ele focaliza em Deus. 13, 5 e 6. 5. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação,
meu coração se alegrará. Pronto, vai. Olha como ele ajusta o pensamento dele, olha como da tristeza já vai para a alegria. E aí, ele já não fica mais como ele estava antes. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O que mudou o comportamento de Davi? A verdade, que diz lá no 5, eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Ele mudou seus pensamentos, focalizou os pensamentos dele em Deus, ele deixou de estar na tristeza, ele passou a estar na alegria e ainda disse que ia cantar para o Senhor. Agora, como é que como é que a meditação pode afetar as nossas ações? Então, o que nós meditamos vai da mente para o coração e afeta as nossas ações. Então lembra assim, essas 3 áreas da minha vida e da tua vida. A mente, os sentimentos e o comportamento e as minhas vontades. É sempre assim que Deus trabalha. Mente, sentimento, ou seja, eu penso, eu sinto, eu escolho. Tá claro? Mente, sentimento e vontade. São essas 3 áreas que você tem que entender. Que na mente é a nossa batalha. Se eu penso algo diferente da verdade de Deus, logo eu vou sentir algo que não é verdadeiro, porque eu estou acreditando numa mentira. Logo as minhas escolhas vão ser distorcidas também. Então toda vez que você medita na palavra, mente, ela desce para os teus sentimentos, que muda as suas escolhas. E aí é um processo, queridos, como a gente aprendeu a dirigir. Você lembra quando você tirou carta pela primeira vez? Que tinha que mudar de marcha, que tinha que olhar para o espelho, que tinha que fazer baliza, que era um transtorno, que tinha que olhar para os lados e tirava o pé da embreagem, o carro morria, e você foi aprendendo, você foi repetindo o processo, hoje você dirige automaticamente, você nem pensa no carro. Aliás, você nem pensa no que você está fazendo. É tão natural aquilo que você faz, que você está dirigindo e não devia, falando no telefone. Antes, mal a gente conseguiria engatar primeiro e sair com o carro. A gente dirige sem nenhuma consciência daquilo que a gente está fazendo. E na medida que eu e você, nós meditamos na palavra, a nossa vida, ela age no automático do mesmo jeito. Quando eu penso continuamente na verdade, ela entra no meu coração. E aí é automático. Pode vir ventos fortes, pode vir informação, pode vir notícias, que se a palavra estiver aqui no meu coração, ela vai reagir de uma maneira automática com as minhas emoções, que eu não vou me descontrolar. Vai 1 Reis 3:9. 9 diz assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a esse povo, para esse tão grande povo? Então o coração entende aquilo que a nossa mente foca. Meditar na palavra, queridos, é interagir com o nosso coração. Toda vez que eu falo de coração, eu estou falando das suas emoções. A palavra ela é fixada no meu coração, no processo de meditação, até que ela venha para fora do nosso coração através das nossas ações. Por que eu e você, às vezes, nós não mudamos o nosso comportamento? Porque as palavras na mente não mexeram com as nossas emoções. Lembra, queridos? Mente, sentimento e vontade. Vontade é comportamento. Se eu não mudo o meu comportamento, é porque a palavra não mexeu com as minhas emoções. Porque se elas mexem com as minhas emoções, eu mudo o meu comportamento. Então, se você ouviu mais de uma vez o Luciano falar,
para você mudar a área da tua vida que está te entristecendo e até hoje você não conseguiu, porque você não meditou na palavra. Porque a palavra não desceu no teu coração. A palavra não mexeu com as suas emoções, porque quando ela mexer com as suas emoções, você muda o teu comportamento. Porque você perceba, queridos, que essa é a estratégia do diabo. Quando ele quer te derrubar, ele vai lançar uma mentira para te destruir na tua mente. Se você segura essa mentira vai fazer o quê? Te deixar ansioso, preocupado, triste, com medo. Logo, isso vai trazer paralisia no seu comportamento. E a palavra de Deus é antídoto para isso. Na medida em que eu estou triste, caí na armadilha, estou triste, ansioso, preocupado, com medo, não sei o que vai acontecer na minha vida, você está paralisado, porque você tem um efeito negativo nas suas emoções que paralisou o teu comportamento. Quando você medita na palavra, naquilo que Deus diz sobre aquilo que você está passando, quando você entende a palavra, que seja um versículo, essa palavra desce no seu coração, ela neutraliza as suas emoções e ela muda o teu comportamento. Agora, como é que eu faço para que os pensamentos de Deus possam entrar no meu coração? Aí é meio doido o negócio. Pensa no monólogo. Pensa você conversando com você mesmo sobre aquilo que Deus diz sobre você. E a gente falando com a gente mesmo. Vai em Salmo 62:5. Ó minha alma. Está falando com quem? Com ele mesmo. Espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Vai no 103:1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, querido, se você começar a meditar na palavra, se a palavra descer no teu coração, se ela afetar positivamente as suas emoções, quando a tua carne, ou quando você cair numa mentira do diabo, você perceber que você está se desestabilizando emocionalmente, você para, respira e conversa com você mesmo. Mas por quê? Por que eu estou de novo preocupado, ansioso, inseguro, sendo que eu já entendi que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Aquieta minha alma, aquieta meu coração. Para! Você traz o controle das suas emoções novamente, queridos. É isso que o salmista faz. O monólogo, ele funciona como um professor. Ele vai te conduzindo, ele vai te ensinando, ele vai te ajudando, ele vai te apoiando a você ter o controle das suas emoções. Agora, o monólogo tem que ser tirado da palavra de Deus. Agora, quais são alguns objetos de meditação que nós precisamos trabalhar? Primeira coisa, queridos, é Deus. O primeiro objeto de meditação é Deus. De fato, quem é Deus? A grandeza de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Deus soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Deus que é o teu pastor. Você tem que conhecer esse cara. Porque a gente fala de Deus, queridos, a gente fala de Deus todos os dias. Agora, conhecer Deus, eu só vou conhecer Deus meditando sobre as obras de Deus, meditando sobre as promessas de Deus, meditando sobre aquilo que Deus já fez na minha vida e na tua vida. Nós precisamos pensar em Deus até nós sentirmos o temor da sua grandeza, querido. Esse negócio tem que estar cravado no teu coração. Por que a gente adora a Deus na igreja? Porque a gente reconhece a grandiosidade de Deus. Nós precisamos meditar em quem é Deus, até as nossas mentes serem programadas de uma maneira consistente, para que quando vier algum vento contrário na minha vida, você vai lembrar de Deus, e esse Deus vai te dar paz.
Porque você sabe de fato quem é Deus na tua vida. O que Deus já fez pela tua história. Isso é outra coisa importante, queridos. É meditar naquilo que Deus já fez na tua vida. Porque quando vier um perrengo, você vai falar, cara, Deus já me tirou de coisas piores do que isso. Eu me recuso a de novo viver ansioso por causa desse momento adverso na minha história. Então medita na grandiosidade de Deus, nas obras de Deus. Vai lá em Gênesis, no comecinho, que ele criou tudo com o poder da sua palavra. Como é que ele criava as coisas, como é que ele dava a ordem para as coisas, como é que ele trouxe o homem para a vida, como é que ele criou o universo, como é que ele criou tudo aquilo que existe hoje. E depois pega uma radiografia, uma retrospectiva da tua história e medita, queridos, quantas vezes Deus te socorreu. Quantos becos sem saída você viveu que Deus abriu portas que você não enxergava. Quem você era e quem você é hoje. O que você tinha e o que você tem hoje. Queridos, nada pode roubar isso no teu coração. Vamos ver agora o salmista naquilo que ele meditava. Vamos passar em vários salmos agora. Salmos 1, 2. Então, quais são os objetos, queridos, que você precisa meditar em Deus, em primeiro lugar, na grandeza de Deus. Segundo, meditar naquilo que Deus já fez na tua vida. Esse negócio tem que mexer nas suas emoções. Quando você meditar nisso, o teu coração tem que se encher de alegria. Porque você sabe que se não fosse Ele, você não estaria aqui hoje. E agora, olha o salmista. Vamos passear um pouquinho no salmo para a gente aprender um pouquinho onde é que o salmista, ele meditava. 1, 2 a gente já leu, diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O que é a lei de Deus? A palavra de Deus, a verdade de Deus. Salmos 48, 9. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Tem que meditar aonde, querido? Nas obras de Deus, naquilo que Deus trouxe à existência. 119, 15. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. 119, 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação de todo dia. 119, 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. 119, 148. Os meus olhos anteciparam-me as vigílias da noite, para meditar na tua palavra. 143, 5. Lembro dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Então você aprendeu aí vários objetos sobre os quais a gente tem que meditar. E em primeiro lugar, Deus. Você tem que trazer a grandeza de Deus, a relevância de Deus no teu coração. Quando você pensa de Deus, o teu coração se enche de alegria. Se você está vivendo uma adversidade, quando você lembra de Deus, se você meditou na palavra, as suas emoções vão ser neutralizadas através do teu pensamento na grandeza de Deus. Pense sempre nas obras de Deus na tua vida. Faça uma retrospectiva, anota no papel e remoa isso. Lembre disso, pense nisso, como é que você estava, como é que você vivia, como é que você estava passando. E você vai ver que depois que você identificou a ação de Deus, como você mudou, como Deus mudou a tua história, você como isso passa a ser vivo dentro de você. Depois você passa nas apostilas aí, esses versículos todos vão te dar um norte, uma orientação sobre a importância de você ter também outros objetos para você meditar na palavra de Deus. Agora, além de meditar na palavra de Deus, queridos, é importante a gente também meditar em tudo que é bom. De Deus só vem coisas boas para a nossa vida. Vai em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Em outras traduções, nisso meditai. E aqui eu não estou dizendo que você precisa negar as circunstâncias adversas que você está vivendo. O que eu estou dizendo aqui é que, ainda que você esteja vivendo uma situação adversa, a tua mente não deve ter coisas negativas. Se você está vivendo uma situação adversa na tua vida, isso é verdade, eu não quero que você negue isso. O que eu estou dizendo é que o que tem na tua mente não pode ser nada negativo. Porque o negativo está fora de você. Você tem que alimentar a sua mente de coisas boas, como diz Filipenses 4 e 8, para que essas situações negativas que você está vivendo fora de vocês não descontrolem as suas emoções. Nós precisamos sim enfrentar as dificuldades da nossa vida, mas nós precisamos também focalizar a resposta que é Cristo, que é a verdade que nos liberta de toda a escravidão e de todo o sofrimento da nossa vida. Por exemplo, quando nós estamos cansados, eu preciso atender o convite de Cristo. Você está cansado? Vou para Mateus 11, 28. Vinde a mim, olha o convite de Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o que está dizendo aqui? Jesus está dizendo que ele vai resolver teu problema? Jesus está dizendo que ele vai aliviar aquilo que você está sentindo em relação àquilo que você está vivendo. Então, o que você está vivendo de fato é verdade. Talvez seja de fato difícil você viver. Eu não estou pedindo para você negar o que você está vivendo. O que eu estou pedindo para você é para que você medite em coisas boas, para que a tua mente esteja cheia de coisas boas, ainda que as circunstâncias sejam contrárias às coisas boas que você está cultivando na tua mente. Porque é a mente que mexe com as suas emoções e que mexe com o teu comportamento. Se você deixar que os agentes externos contaminem a sua mente, ele paralisa a tua vida. E você vai ver na sua Bíblia aí, mais 2 versículos que eu coloquei. Se você está com medo, você lê Isaías 41, 10. Se você se sente culpado de alguma coisa, você lê Romanos 8, 1. Então, nós preparamos a nossa mente para a ação. Aonde que tem que estar o combustível para você agir? Na sua mente. Se você tem a verdade na tua mente, você mexe com as suas emoções e você muda o teu comportamento. Vamos ver como é que a palavra mexe com as nossas emoções. Vai em Salmo 104, 34. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Ele está dizendo assim, eu vou me alegrar no Senhor. O que é isso? É um sentimento, uma emoção positiva. Porque ele vai meditar a respeito de Deus. Então, a meditação, ela deve produzir pensamentos que atinjam as nossas emoções. Enquanto você não tiver as tuas emoções mexidas pela verdade que é a palavra de Deus, você não consegue mudar o teu comportamento. E enquanto você eu estou com um abacaxi aqui, eu vou meditar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não sinto nada. Calma, eu vou me aprofundar. O Senhor, Ele é o meu Senhor. É Ele que tem o controle da minha vida. Ele é o meu pastor. Cara, o que eu preciso não vem dessas circunstâncias. O que eu preciso é o cuidado, a provisão, o zelo, o cuidado do meu pastor. E nada me faltará. Eu não entendi ainda. Esse negócio não está claro no meu coração. Você vai de novo. Quantas vezes for necessário, até essa meditação atingir a tua emoção.
Quando essa meditação mexer nas tuas emoções, você vai ver que você se levanta, você não vive mais prostrado, você não vive mais desanimado, você não vive mais inseguro. Quantas vezes tem que fazer isso? Quantas vezes for necessário até a palavra entrar no teu coração e mexer com as suas emoções. Então, se o pensamento e o sentimento estiverem unidos, qualquer pensamento que vai chegar vai tocar nas suas emoções. Então, o pensamento, quando junta com o sentimento, ele mexe com as suas emoções. A palavra só vai transformar a minha vida, querido. Só vai transformar a tua vida quando ela transformar as suas emoções. Pode perceber, queridos. Quando a gente está passando por um problema, quem nos controla? No fundo, não é o problema. São as nossas emoções. Eu não tenho vontade. Eu não consigo sair da cama. Eu não tenho vontade de comer. Eu não tenho vontade de olhar para as pessoas. Eu não tenho vontade de ir. O que isso é vontade? Mente, vontade e comportamento. Mente, vontade e comportamento. Mente, vontade e comportamento. Eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho mais vontade de ir para o PG. Não tenho mais vontade de ir para o culto. O que é isso, querido? Como é que você muda esse negócio? Mudando as emoções. E você muda as emoções através da verdade, que tem que estar na sua mente. E como é que a verdade entra na tua mente? Através da meditação. Entra na mente, mexe com as emoções e muda teu comportamento. E meditar é pensar nesse cara aqui, ó. Na verdade. Você tem que meditar na verdade. Você tem que meditar naquilo que Deus diz sobre a tua vida. Você tem que meditar sobre aquilo que Deus diz a teu respeito, sobre a tua vida financeira, sobre a tua família. Você tem que meditar, você tem que ruminar, você tem que mergulhar dentro dos versículos que falam sobre a verdade sobre a tua vida. Porque se você hoje está triste, ansioso, preocupado, é porque há alguma mentira, há alguma informação que não foi de Deus, que achou um espaço na tua mente, por isso que você está com o comportamento desajustado. Porque se você tivesse com a verdade de Deus, suas emoções estariam controladas e o seu comportamento seriam outros. E eu e o Wagner estamos cansados de falar para você aqui que o nosso desafio não é o que está fora, mas é o que está dentro de nós. É aqui, na nossa mente. Então, nós aprendemos em algumas aulas de que o nosso comportamento é fruto das nossas emoções. Nós ensinamos aqui que nós vivemos no mundo caído e tudo aquilo que a gente vive no nosso exterior entra pelos nossos 5 sentidos e é simplesmente registrado no cérebro. O cérebro não tem culpa de nada, coitado. O cérebro foi colocado aqui por Deus só para registrar aquilo que a gente enfrenta no mundo caído. O problema não está aquilo que está registrado no cérebro, o problema não está aquilo que eu estou vivendo fora de mim, o problema está na percepção que eu tenho das coisas que estão acontecendo com a minha vida no exterior. E quando eu medito na palavra, e na medida em que eu me aprofundo na meditação na palavra, eu crio um filtro. O filtro que é a verdade de Deus. Quando eu vivo uma adversidade fora de mim, que o cérebro registra, a interpretação da mente vai ser feita de acordo com a verdade de Deus. E quando você interpreta pela verdade de Deus, você tem as suas emoções positivas e você tem comportamentos positivos diante da situação que você está vivendo. Se eu e você pensamos, se o que nós pensamos não reflete a verdade, então, se o que você pensa hoje não reflete a verdade, o que nós sentimos também não reflete a realidade. E aí esse balaio de gato que a gente vive. Vamos contextualizar aqui. Suponhamos que você participou de uma entrevista de emprego com 10 candidatos e você está precisando trabalhar. É fundamental que você consiga esse trabalho para que você resolva a sua vida financeira.
Aí depois de todos os processos, você fica sabendo que ficou você e mais uma pessoa para concorrer nessa vaga. Os 8 pessoas saíram. Aí você está lá esperando o resultado e você ouve de algum lugar de que a preferência não foi da tua pessoa, a preferência foi da outra pessoa. Qual vai ser a emoção que vai aflorar no teu coração? Decepcionado, frustrado, triste, desolado. Todas as suas fichas estavam depositadas nesse emprego. Você ouviu através não sei da onde de que você não foi o escolhido. Automaticamente isso entrou na tua mente, isso mexeu com as suas emoções e isso te fez uma pessoa curvada. Só que você não conheceu a verdade. A verdade foi que você foi escolhido, mas você não sabia. Você estava acreditando numa mentira que você ouviu. Por isso que você estava desanimado, por isso que você estava desconsolado. Aí um amigo liga para você, para te dar os parabéns, e você manda o cara para aquele lugar. Você fala, cara, você está tirando onda comigo? Olha como é que mexe com as emoções, uma mentira. Você ficou desconsolado, você ficou triste, decepcionado, agora você está o quê? Irado, com raiva do teu amigo que ligou para você. E aí você descobre a verdade. Aí te chama na sala e fala, cara, você foi escolhido. Quais seriam suas emoções, querido? Que é a verdade. Ele não sabia a verdade. A verdade era que ele tinha sido escolhido, mas ele ouviu de algum lugar de que a opção tinha sido por outra pessoa, que deixou ele decepcionado, desolado, triste, irado. Aí ele conheceu a verdade, as emoções dele foram transformadas. E é assim que a gente vive. Enquanto você não conhecer a verdade, as suas emoções elas estão desajustadas. Logo, o teu comportamento está desajustado. Então, para que a gente não passe por esse episódio, dessa contextualização que eu trouxe, nós precisamos conhecer o quê? A verdade. E a verdade é a palavra. Só que não basta eu conhecer, eu tenho que meditar, para que ela desça ao meu coração e para que ela mexa positivamente com as minhas emoções. O que a gente mais vê, queridos, em libertação, são pessoas que vivem presas por mentiras de Satanás. Já falei para vocês aqui, nosso problema não é com o diabo, nosso problema é com a mente. As pessoas são afetadas por essas mentiras de uma maneira que ela tem a percepção distorcida na relação dela com Deus e na relação com a sua própria vida. Elas se sentem incapazes, pensa que Deus não as ama. Por quê, queridos? Pensamentos errados que foram levantados contra o conhecimento de Deus. Enquanto essas pessoas não conhecerem a verdade, não meditarem na verdade, não fazer com que essa verdade desça no seu coração, mexe com as suas emoções, elas continuam paralisadas e presas nessas mentiras do diabo. E como é que a verdade entra no meu coração? Como é que a verdade ela encontra a minha emoção? Através da meditação. Então lembre-se que o processo é mente, sentimento e ação. Mente, sentimento e vontade. Quem não tem mudança no comportamento é porque a palavra não mexeu nas suas emoções. E queridos, quando eu falo que a palavra mexeu com as emoções, não é para a gente ficar chorando. É algo que flui aqui de dentro, que traz uma paz, que traz uma força, que traz algo sobrenatural, de que a gente se levante e a gente vai lutar contra aquilo que tem se levantado contra a gente. Obviamente que tenha o Espírito Santo, que tenha um quebrantamento, tudo isso é verdade. Mas eu não estou dizendo que as nossas emoções é nesse sentido, ainda que possa acontecer nesse processo. As emoções é a força propulsora das nossas ações. Quem faz você agir? Suas emoções. Se você está passando uma dificuldade hoje, você está desanimado, Deus fala assim, cara, Deus chega para você, cara,
se você não lutar. Você vai perder o que você tem de mais valor na tua vida, a pessoa que você mais ama na tua vida. Esse negócio vai mexer nas suas emoções. Você vai lutar ou não vai? Então, as nossas emoções, queridos, são a força que move o nosso comportamento. Vamos ver alguns exemplos de Jesus? Como é que isso é verdade com Jesus? Vai em Mateus 15, 32. Então, o que eu disse para você? Que as suas emoções é a força que você precisa para agir no seu comportamento. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tendo compaixão da multidão. O que é compaixão, queridos? É uma emoção? É uma emoção. Porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça no caminho. E aí a gente sabe que Jesus fez o quê? A multiplicação dos pães e dos peixes. Uma emoção fez com que Deus agisse e fizesse o milagre e alimentasse o povo. Mateus 20, 34. Olha uma outra emoção, outro milagre de Jesus. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Então, o que fez Jesus tocar nos olhos do cego? Foi movido, foi levado de íntima compaixão. A partir dessa emoção, ele tocou nos olhos e os cegos passaram a enxergar. Mateus 21, 12. Olha uma emoção contrária de Jesus aqui. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus ficou feliz em ver aquilo que estavam fazendo no templo dele? Não, ele ficou muito irado. E aí a gente vê o comportamento de Jesus. Então, Deus opera através do nosso centro emocional, queridos. Pensa nisso. Pensa no teu estado emocional nesse momento. É aí que Deus precisa atuar. E para que Deus atue nesse teu centro emocional, você tem que meditar na palavra. A verdade tem que entrar no teu coração. Você tem que meditar, até que a verdade entre nessas emoções, ela transforma a tua emoção, transforma o seu comportamento. Então, compreender a importância dos pensamentos e das emoções é fundamental para transformar nosso comportamento. A meditação precisa ser feita até que os pensamentos mudem as suas emoções. Queridos, se você está triste, ansioso, preocupado, se você está de saco cheio daquilo que você está vivendo, medite na palavra o dia inteiro, até que essa palavra mude as suas emoções, você vai se levantar e você vai mudar isso que você está vivendo na tua história, porque você é filho, aceito e amado de Deus. Quando isso acontecer, você começa a mudar a forma de processar as coisas. Então, nós precisamos meditar na palavra. Meditar na palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cara, rumine esse negócio aí. Enquanto você não sentir que as suas emoções foram afetadas positivamente, você vai mergulhando. E não é ler. Você vai pegar palavrinha por palavrinha, você vai remoer com a ajuda do teu Espírito Santo, você vai mergulhar nas verdades de Deus na tua vida. Agora, um outro benefício no meditar a palavra, ela ajuda nós a aumentarmos a nossa fé. Já disse para você, quando você meditar na grandeza de Deus, queridos, e quando você meditar em tudo aquilo que Deus já fez na tua vida, quando vier um vento contrário na tua história, e você pensar na grandeza de Deus e das vezes que Deus já te socorreu, você vai ver como você vai ter mais confiança e a certeza de que Deus vai mudar a situação que você está vivendo. Tudo que Deus fez na minha vida e na tua vida precisa estar gravado nos nossos corações. Nada pode roubar os feitos, as obras de Deus na tua vida. Em Salmo 63:8, o salmista diz que a minha alma, Senhor, te segue de perto. O que é a alma
segue Deus de perto, queridos, está tudo aqui dentro, a grandeza de Deus, as obras de Deus, aquilo que Deus já realizou nas nossas vidas. Agora eu tenho 10 minutos, eu vou te ensinar como é que você medita na palavra. São 5 passos. Está claro da importância da meditação, queridos? Está claro que talvez a resposta de Deus para a tua vida, nessa noite, ou a reflexão que Deus traz para você, que também você não tem culpa porque não sabia, é porque talvez você não tinha até hoje aprendido a entender o que é meditar na palavra. Você não tinha entendido que a palavra precisa ser meditada até ela mexer com as suas emoções, que ela muda o teu comportamento. Que eventualmente a gente estava até agora tentando, nos esforçando para ler, para ouvir louvor, para falar com Deus, mas nós não tínhamos o conhecimento, o entendimento da profundidade da palavra. Por isso que as nossas emoções continuam exatamente a mesma coisa, apesar dos nossos esforços para fazer com que as coisas mudem na nossa vida. E queridos, tudo isso é para que Deus possa dizer mais uma vez para você de que o que está em você é maior do que está no mundo. São mecanismos, estratégias de Deus para mais uma vez despertar a mim e a vocês de que não há impossível na tua vida. De que não há nada maior do que a obra que Cristo realizou na tua vida. É uma questão de posicionamento, é uma questão de conhecer e crer na verdade. É uma questão de fazer com que a verdade encontre as minhas emoções para mudar o meu comportamento. Então, vamos resumir o que é meditação, está na tua apostila. Meditar na palavra é pensar sobre a palavra repetidas vezes, para que a verdade entre no seu coração, até que afete nossas emoções e as nossas vontades. Enquanto as suas emoções e as suas vontades não forem afetadas, você deve estar pensando, você deve estar meditando na palavra. A primeira dica que eu faço na minha vida para meditar na palavra, coloque seu nome no versículo. Vai em Romanos 5:5. Insira você no contexto daquilo que Deus está dizendo na palavra. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que eu leio para mim quando eu estou meditando nessa palavra? E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no meu coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado no coração do Luciano, no meu coração. Foi no meu coração que Deus derramou o seu amor. Aí você personaliza o versículo que é a verdade aplicado na tua vida. E vou dizer para você, isso funciona muito. Pega lá, o Senhor é o pastor do Luciano. Luciano, nada te faltará. Lá em Efésios 3, 14 e 19. Diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, me conceda ao Luciano, que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no coração do Luciano, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que o Luciano seja cheio de toda a plenitude de Deus. Então eu sugiro que você pegue e personalize essa oração, e você medite nessa oração, com o teu nome inserido nesse contexto todo. Queridos, quando você ouve aqui eu e o Wagner pregando, o que é natural a gente fazer? A gente está descolado, a gente ser meramente ouvintes da palavra.
Quando a gente está pregando aqui, primeiro que a gente não prega pela nossa vontade, a gente prega sob orientação de Deus. É Deus que diz aquilo que a gente tem que falar para a igreja. E se você está aqui na igreja num dia que a gente está pregando, é para você. Então você tem que pegar, cara, esse cara está falando, você tem que se enxergar como é que esse cara está falando para mim. Se ele está falando que eu tenho que fazer isso, cara, é isso que eu tenho que fazer. Porque senão a gente é meros espectadores da palavra. Quando você está ouvindo um louvor, você tem que interiorizar esse louvor e você tem que fazer parte desse louvor. Tudo que sai daqui, desse palco, desse púlpito, quer dizer, é para a tua vida. Não é para quem não está aqui. Você tem que chegar, cara, como é que eu vou, eu quero vir, eu fecho o olho, esse cara está falando, eu estou me incluindo nessa história, estou me incluindo nesse processo que ele está falando, porque eu quero viver isso. Aí você vai ver como você começa a ter as tuas emoções ajustadas em função da verdade que desce no teu coração. Outra coisa que eu faço muito, queridos, eu crio quadro mental da verdade de Deus. Primeiro eu personalizo, depois eu crio um quadro mental. Vai em Romanos 5:5. Aqui está dizendo que Deus está derramando, o amor de Deus está derramado em nosso coração. Então o que eu faço, querido? O amor de Deus está derramado no meu coração. O amor de Deus está derramado no meu coração. Sabe o que eu faço? Eu fecho o olho, eu vejo Deus, Ele derramando o amor dele no meu coração. Eu começo a olhar para dentro de mim, eu começo a olhar e enxergar o amor de Deus sendo derramado. Eu começo a olhar para essa área da minha vida que hoje me entristece, eu começo a ver Deus derramando o amor dele sobre essa situação que me entristece hoje. Eu pego a minha família e vejo o amor de Deus sendo derramado sobre cada integrante da minha família. Você está vivendo a palavra, querido. E não é para inventar nada, tudo bem? A gente tem que fazer um quadro mental em função da verdade. E a verdade tem que estar na tua mente. Porque senão aí a gente vai deixar a mente vazia, aí a gente vai ter problema. Então a primeira coisa que eu faço para meditar a palavra, eu personalizo, eu coloco o meu nome na palavra. Segundo, eu crio o quadro mental em função da verdade da minha vida. A terceira coisa que eu faço, eu reajo à verdade. Tiago disse que nós não podemos ser meramente ouvintes da palavra, a gente tem que praticar, a gente tem que viver a palavra. O que eu quero dizer com isso? Se a palavra está dizendo para que você, se a palavra hoje te pede louvor e adoração, quando você está meditando, louve e adore ao Senhor. Se a palavra está dizendo para você ter arrependimento e confissão, faça isso. Se a palavra está dizendo para você, para que você tenha paciência, espere e confie em Deus. Você está reagindo à palavra. Você não está simplesmente recebendo a palavra. Você está recebendo a palavra e você está reagindo à palavra. É a terceira coisa que eu faço quando eu tenho que meditar na palavra. A quarta coisa que eu faço, a palavra tem que me transformar. Enquanto a palavra não me transformar, eu continuo meditando na palavra. Enquanto eu não tiver uma reação emocional diferente daquilo que eu estou sentindo, eu continuo meditando na palavra. Então, meditar na palavra não envolve apenas informação, mas principalmente transformação. Quando a gente lê a palavra, a gente está simplesmente recebendo informação. E o que a gente tem que receber da palavra é transformação. Queridos, não é apenas a palavra entrar em nós. Não é apenas nós entrarmos na palavra, é a palavra que tem que entrar em nós. Na medida em que a palavra entra em nós, a gente tem as nossas emoções mexidas e logo o nosso comportamento mexido. Então, se você está triste, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Continue triste. O Senhor é meu pastor, cara, está muito superficial, vou mergulhar. Até você ter as suas emoções modificadas. Quando você tiver as suas emoções modificadas, aí a palavra entrou no teu coração. Aí toda vez que você passar por uma situação, você vai lembrar que é um gatilho que vai mexer nas suas emoções, ela controla as suas emoções. Então, meditar, queridos, não é decorar a Bíblia. Significa que a gente deve permanecer na palavra até que ela atinja as nossas emoções e as nossas vontades. Você não precisa decorar a Bíblia. Você precisa começar a meditar nos versículos que são estratégicos, que Deus fala em relação a esse momento que você está vivendo. Josué 1,8. Medita
no livro da lei de dia e de noite. Faça tudo naquilo que ela disser, e você fará prosperar o teu caminho. Para a gente encerrar, meditar toma tempo. Se você não tem tempo para Deus, se você não tem tempo para orar hoje, você não vai arrumar tempo para meditar. Aí é uma questão de decisão, assim como Josué, assim como Elias disse para o povo, escolhe o que você quer viver, o que você quer seguir. Meditação não é simplesmente repetição. É uma reflexão na qual nos envolvemos quando lemos. Nos envolvemos pela palavra. Lembra quando você recebia as cartinhas do namorado? Quando você era mais novo? Você lia, você fala, nossa, como eu sou apaixonado por esse homem, por essa menina. É assim que você tem que ver a Bíblia, querido. Ela tem que mexer com as emoções. Se você lê a palavra e ela não mexer com as suas emoções, você não vai ser transformado. São as emoções que é a mola propulsora que muda o nosso comportamento. A palavra tem que estar cravada no nosso coração. Quando a palavra está cravada no nosso coração, ela mexe com as nossas emoções. E o quinto passo, falei até o quarto, medite na palavra para fortalecer seu relacionamento com o autor. Medite na palavra para fortalecer teu relacionamento com Deus. Tiago diz que nós precisamos viver a palavra. Nós nascemos de novo pela palavra, nós crescemos pela palavra. Então a palavra é o nosso alimento. A palavra é que alimenta o nosso coração. Para que o alimento nos faça crescer, precisamos tomá-lo e digeri-lo. A meditação é o processo digestivo onde incorporamos a palavra em nossa vida. Então, cara, o meu relacionamento com Deus está frouxo demais. Eu vou pegar os versículos aqui, eu vou meditar para que eu fortaleça o meu relacionamento com Deus, para que eu me aproxime mais de Deus, para que eu possa de fato mudar aquilo que eu preciso mudar na minha vida. Se eu e você quisermos ser como Cristo, que é essa a proposta do Evangelho, nós precisamos estudar sobre Cristo. E eu só consigo estudar sobre Cristo meditando na palavra. Eu não vou conseguir evoluir no meu processo de santificação apenas me esforçando para ser santo. Assim como eu não vou conseguir viver pela fé através dos meus únicos esforços. Tantos cristãos tentam esse processo e falham porque é um esforço humano. Nós precisamos contemplar o objeto santo, Jesus, o verbo, a palavra. Precisamos ter Jesus como nosso amigo do peito. Lembra o apóstolo João? A Bíblia diz que o apóstolo João, ele deitava nos braços de Jesus. O que nós precisamos fazer nesse processo de meditação é deitar nos braços de Jesus. Até a gente sentir emocionalmente o amor, o cuidado, o zelo de Deus. Quando a gente sente esse zelo, esse cuidado, esse amor de Deus, essa provisão, esse poder de Deus, queridos, você dá a cabeçada naquela parede, você passa para o outro lado e você acaba com aquilo que está te paralisando. Mas enquanto a verdade não mexer com suas emoções, você continua com essa crise em querer fazer as coisas mudarem através dos seus próprios esforços. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o poder das nossas ações. Você vai aprender que não são só as suas emoções que mudam o teu comportamento, mas as suas ações podem mudar as suas emoções, que podem mudar o teu pensamento. A gente vai fazer um caminho inverso, segundo a palavra de Deus, para você ver a importância das suas ações. Porque às vezes, queridos, não adianta esperar ter vontade. Eu não tenho vontade de fazer isso, eu não tenho vontade de fazer aquilo. Isso é uma emoção. Você pode seguir por um outro caminho, que é a ação, que você muda a tua emoção. Você pode estar com um monte de pensamento na tua mente, você pode ter ação, você vai ver segundo a Bíblia, que vai mudar a tua mente também. Então, cara, o tripé é esse: mente, sentimento e vontade. O que você pensa, você sente, você faz. Se você crê numa mentira, que não é a palavra de Deus, logo as suas emoções estão desajustadas, logo você está entregue. Não tem vontade, não tem ânimo e está desistindo. Mexe o que está aqui. Até hoje que você aprendeu, semana que vem você vai aprender como é que você atua com as suas ações para mudar
o teu pensamento e mudar e renovar a sua mente. Se você puder ficar de pé para a gente agradecer a Deus.